Ixi. Pessoal, se vocês estiverem gostando, estão gostando do nosso programa, por favor, se inscrevam no nosso link aí, tá? Se inscrevam no nosso canal. Deem lá, cliquem no sinozinho, no sino, né? No sino lá. Dê Deixa um o like, like. faça tudo Mesmo, aí, tá pessoal. bom? Tira print, tira print. Ó, É. eu tenho uma pergunta para o senhor. Pergunta minha. O doutor João Neto, o senhor acompanhou o processo dele, né? O advogado do Rio de Janeiro? E, não, aquele de Maceió, né? Tá, perdão, sei, Isso, da mulher lá. Da menina lá. Eu assisti o vídeo. Tá, então, o senhor viu o vídeo lá, eu tenho minha opinião quanto à situação dele, eu falei que não vi nenhum tipo de agressão, eu vi ali um uso desproporcional da força com a lesão culposa, que a mulher caiu. Isso é a minha... Eu enxergo dessa forma também. Então, mas só que eu queria que o senhor comentasse o seguinte, a OAB de lá suspendeu ele. Mas a OAB, infelizmente... Ela tem esse direito, ela pode fazer isso, Olha, de proibir a pessoa de trabalhar, porque é o sustento dele, pô. nós temos um órgão chamado Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Ali são advogados que pensam que são juízes, porque eles são nomeados para julgar os outros advogados. Certo. E eles se acham juízes. E são piores que qualquer pior juiz que existe. E são advogados como o senhor. São advogados como eu. Eu fui julgado lá agora. Depois eu te falo o porquê. Eu fico revoltado porque são advogados como eu. Eles não sabem separar o joio do trigo. O que está acontecendo na ordem hoje? Muita ideologia de gênero, muita ideologia política. Isso. É muito mimimi para você agradar fulano ou ciclano, tá me entendendo? Então, como afastaram ele do serviço, o que nem você falou, ele vive disso, é o sustento dele. Tinha que pegar o advogado que fez isso, quem fez isso, a OAB de lá, do estado dele, eu não sei se isso foi de ofício, talvez tenha sido de ofício pelo presidente da ordem lá, né? Até tem esse direito, até tem, mas o camarada tem que colocar a mão na consciência e saber que ele também tem um pai de família, ele é uma pessoa que tem que sustentar. Exatamente. Né? Então faz o seguinte, responda a um processo no Tribunal de Ética e Disciplina, tá certo? Mas não afaste prematuramente o indivíduo da advocacia. Ele vai fazer o que agora? Vai trabalhar com o quê? Exatamente, pô. Sabe, então, eu conheço isso. Isso eu conheço, rapaz. Tribunal de Ética da OAB, meu Deus do céu. É um problema muito sério. Então, mas eu sou advogado do Tribunal do Júri, há 35 anos. Eu fui julgado há pouco agora pelo Tribunal de Ética da OAB. Todos os advogados que me julgaram são civilistas, tributaristas, comercialistas, internacionalistas, previdenciaristas, não tem um criminalista. Eles não sabem o que nós, advogados criminalistas, passamos no Tribunal do Júri. Exatamente. Eles não entendem, entendeu? Aí, é um promotor que está do lado de lá, é um juiz que está do lado de lá, e pior, é um ministro que está do lado de lá. Tá? Eu tomei uma bucha no Tribunal de Ética com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Eu tomei uma pena de censura por eu ter falado essa frase. Além da multa que eu tomei de 50 mil... Teve mais isso ainda? O Tribunal de Ética me deu uma pena de censura. Eu estou recorrendo, né, para o órgão superior da OAB. Mas o pessoal não está nem aí. É igualzinho os desembargadores do Tribunal de Justiça. Tem um relator. Aí depois deve ter mais uns 10 ou 11 advogados que julgam lá, né? Aí o relator lê o voto. Se o relator pedir a sua punição... O restante só fala assim, concordo com o voto do relator, concordo com o voto do relator. Ninguém estuda o processo. Ninguém vai contra. Mas ninguém lê o processo. É só a relatora que vê. E se ela tiver bronca sua, quiser fazer uma média com alguém, os outros vão tudo a favor, cara. Isso está errado. Essa não é a minha OAB. Eu trabalhei na OAB com o doutor Aprobato, presidente nosso, maravilhoso. Trabalhei com José Parada Neto, com Carvalho Pinto, Valdir Troncoso Pérez, entendeu? Eu conheci. Então, eu trabalhei com grandes advogados, advogadas, você entendeu? Hoje a OAB está aí com essa jogada política aí, e quem sai prejudicado com isso é o povo. Porque eu perco os meus direitos para exercer uma defesa a contento. Está difícil as nossas prerrogativas na OAB, viu? Eu acho que assim, ó, jamais você deve tirar o direito da pessoa de trabalhar. Lógico. Porque a partir do momento que a OAB suspendeu a autorização, como é que fala? Não é autorização, suspendeu como é que chama lá? A OAB. A OAB dele, ele não pode exercer. E aí, o cara, como é que. Aí ele tem que pagar uma multa lá, do que ele foi condenado lá, ele tem que recorrer daquilo ali, né? É que ele tem os advogados que trabalham com ele lá. Mas se ele não tivesse, ele teria que pagar um advogado para recorrer da sentença dele. Porra, mano. Não, mas mesmo na OAB, no Tribunal de Ética, você tem que contratar um advogado. Porque se for só você, eu me defini sozinho ali, né?
Eu me defendi sozinho. Mas, às vezes, o pessoal acha... E eu fui lá, fiz sustentação oral, né? Eu sou bocudo pra chuchu, então eu falei um monte de coisa lá, né? Porque eu primeiro ouço o voto do relator, né? Pô, um monte de merda, falando coisas que não estão nada a ver no processo, tá me entendendo? Você é obrigado a ouvir aquilo e engolir de um advogado como você. Advogado como você, que luta, labuta. Porra, se eu tivesse sendo julgado no Tribunal de Ética da OAB por ter roubado, por ter enganado um cliente, por ter tirado dinheiro de um cliente, por ter tomado alguma coisa... Aí tudo bem. Pô, aí tudo bem, meu. Mas não... Eu estou no exercício da minha profissão como advogado. Eu estou no tribunal do júri, que inclusive o Estatuto da OAB diz que nós temos imunidade. É isso que eu ia de perguntar palavras. agora, é isso que eu ia perguntar. Veio uma história agora de que a imunidade é parcial, né? Tudo bem que seja parcial, mas eu não ofendi ninguém. O que eu falei, porque no direito penal você tem a exceção da verdade e a exceção da notoriedade. Por exemplo, eu acuso o Danilo de ladrão. Aí ele vai me processar. Eita! Aí, vamos supor, o Danilo é ladrão mesmo. Aí, eu, na minha defesa... Pilantra. Pilantra, safado, sem vergonha. Aí eu entro na minha defesa, na minha defesa, porque ele me processa criminalmente por injúria, tal, difamação, tal. A minha defesa é a exceção da verdade. Eu vou juntar provas de que realmente ele é um ladrão. Então, eu sou absolvido, exceção da verdade. Quando, por exemplo, sai uma inverdade contra o Castro, como saiu com o ministro Alexandre de Moraes. Certo. Saiu na rede social toda, no Brasil inteiro, na mídia inteira, que ele seria advogado do PCC. Certo. Depois provou-se que isso era fake news. Certo. Ficou provado que isso era fake news, está provado que é fake news. Certo. E no júri, quando eu falei isso, eu estou sabendo que é fake news. Eu falei num contexto de debate com o promotor. Certo. Aí, na minha defesa, eu uso o quê? A exceção da notoriedade. Tudo aquilo que é público e notório, eu posso comentar que eu não cometo crime. Só que os juízes não obedecem à lei, vou fazer o quê? Então... Nem a OAB obedece à lei. Então, uma vez eu fui julgado no TJM lá, num crime de homicídio, e o juiz e o promotor... Foi a primeira vez que eu tinha sido julgado ali, né? E o promotor lá para lá falou assim: olha, tá vendo aqui, ó? São marginais fardados. Esses indivíduos aqui são marginais, eles não deviam estar defendendo a sociedade. Aí eu chamei meu advogado e falei para ele, ele pode ficar falando isso daí de mim? Não. Caralho, ele pode falar isso daí de mim? Não. Aí ele falou assim, no momento que ele tá ali, ele pode falar o que ele quiser. Não. E aí eu fui absolvido, aí eu falei de novo com o advogado. Falei, não posso processar ele? Ele falou que eu não podia processar ele. Ele me chamou de marginal fardado, porra. Pode, claro que pode. Hoje em dia, antigamente, o pau quebrava, mas nesse mesmo sentido, mas era uma outra situação. Por exemplo, no júri, quantas vezes um promotor tentou fazer isso? Eu fui pra cima do cara. Eu saí na porrada com o promotor no tribunal de júri, pô. Caralho. São 35 anos, pô. Eu fiz coisa que Deus duvida no tribunal de júri. Já saí mesmo na mão com o promotor no tribunal de júri. Então, se ele começa a falar isso sobre o meu cliente, eu levanto. Eu levanto e falo, olha, canalha, bandido é você. Você não tem moral para falar dele. O advogado tem que entrar no meio. O advogado não pode deixar o cara à vontade. Deixou o cara me achincalhar. Entendeu? Mano. É a mesma coisa, por exemplo, tem uma testemunha de acusação lá, né? Que o promotor levou. Eu começo a chamar a testemunha, desacatar a testemunha, o promotor vai entrar no meio, vai comprar briga e vai partir para cima de mim. Entendeu? Aí vai de advogado para advogado, né, irmão? Então aí cada um é cada um.